Pois é, sem dúvida, acho que é muito importante essa organização política, né, de criar rede. Então, acho de parabéns o primeiro encontro do Norte Fluminense, né, e a Rede Estamira de Capes fazendo esse movimento acontecer, fazendo essa roda girar, que é fundamental para que a gente possa ter força política, né, e eu acho que aí a gente traz, então, até introduzindo, né, essa questão, a gente traz a Nelly para poder dizer também desse movimento, né, dessa força política que finalmente está conseguindo a gente ter um desdobramento na política para os centros de convivência. Então, é com enorme prazer que a gente chama Nelly Almeida, psicóloga, mestre em psicologia social, doutora pelo serviço social, né, atualmente coordenadora geral da Rede de Atenção Psicossocial do Departamento de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas do Ministério da Saúde. Então, Nelly, nossa querida companheira e militante, muito bem-vinda. Passo a palavra para você, querida. Então, vocês me ouvem bem? Sim. Até então o microfone não estava funcionando. Começou a funcionar pelas energias da Frente Estamira. Então, assim, em primeiro lugar, agradecer muito o convite, né, da Frente Estamira, Resistência e Invenção, para estar aqui conversando com vocês sobre esse tema não é exatamente o tema do centro de convivência, é a implantação de centros de convivência, né? Então, é um passo a mais que a gente deu na construção da Política Nacional de Saúde Mental, Arte e Cultura. Dizer que é uma alegria falar com vocês, gente. Eu fico muito emocionada, para falar a verdade. Já fico vendo a Lisete, o Abimael, Iracema, Raquel, que há muito tempo que eu não via, Carlos Henrique, sempre presente aqui. E tanto nessa telinha, né? Certamente tantos outros colegas que a gente não consegue ver na tela, mas a telinha que eu estou vendo é uma telinha muito, muito amorosa, que me traz muita saudade do Rio de Janeiro. Então, assim, gostei muito do convite, porque achei bastante oportuno a gente poder ter um tempo maior, um tempo com mais calma, para falar sobre a implantação dos centros de convivência. Eu fiquei pensando também que seria interessante dizer para vocês, falar sobre alguns antecedentes para chegar nesse momento para a implantação do centro de convivência. Um desses antecedentes é o fato que, a partir da segunda Conferência Nacional de Saúde Mental, 1992, todas as conferências reportavam, construíam propostas sobre a necessidade de implantação de centros de convivência, centros comunitários de arte, de lazer, centros que pudessem estar inseridos na cidade, centros que pudessem garantir a circulação, né, das pessoas, dos usuários de serviços na cidade, acessando os bens culturais, produzindo bens culturais, essa vinculação da saúde mental, arte e cultura, e na sua maior potência. Então, assim, esse é o grande antecedente para a gente poder situar que o centro de convivência não é uma invenção de uma roda. O centro de convivência é uma demanda antiga de mais de 4 décadas, ao longo de N conferências, sustentando a necessidade de ampliação da rede de atenção psicossocial. E, particularmente, assim, eu tenho uma memória muito, muito viva de quando eu ouvi pela primeira vez falar em centro de convivência. Foi em 1995, a Lisete, inclusive, estava junto comigo, foi numa audiência pública na Alerj, em 1995, 1996, uma audiência pública com uma mesa plena de parlamentares, me lembro do Carlos Mink, me lembro do Paulo Pinheiro, me lembro de outros, nessa mesa, uma mesa com muitos parlamentares, e tinha também nessa mesa o Júlio César, que foi usuário, né, do CAPES Simão Bacamarte, né, em Santa Cruz, e o Júlio foi também o nosso rei momo, né, do bloco Tapirando Perado Pirou, uma pessoa muito incrível, muito inteligente. E foi o Júlio que a primeira vez que falou isso, assim, eu gosto de estar no CAPES, eu acho o CAPES importante, mas eu já não estou mais cabendo dentro de um CAPES. Foi a expressão dele, eu não estou cabendo mais lá. Então, eu queria um espaço que eu pudesse conviver, que eu pudesse conversar, que eu pudesse conhecer pessoas, que eu pudesse fazer outras coisas
e que também eu estivesse na saúde mental, mas que era para além do CAPES, né? E isso me marcou, no sentido assim, de marcou uma concepção, achei interessante aquilo, né? A ideia de que seria necessário, né, no campo da saúde mental, criar esses espaços de encontro, espaços que não teriam tantas essas marcas, né, do paciente, do médico, do paciente, do técnico, mas algum lugar que esses lugares pudessem ficar intercambiados, né? Pudesse ficar um pouco sem fronteira, como costuma ser nos nossos projetos de arte e cultura. Para quem conhece um pouco, por exemplo, a experiência dos blocos de carnaval. Nos blocos de carnaval, todo mundo é folião, né? Todo mundo é foliã, todo mundo é produtor de carnaval, todo mundo é produtor de samba, aqueles com mais talento, outros com menos talentos, e não se coloca ali a marca, né, de uma distinção social entre técnicos, médicos, psicólogos e pacientes, né? Isso desaparece e se cria um espaço comum de produção de vida, de sentido, de trocas importantes, inclusive de reviravolta nisso, né? Porque quando a gente fala da arte da criação, a gente tem uma expressão imensa dos usuários, das usuárias, que extrapola e muito a nossa capacidade até, né, de lidar, né, com essas manifestações artísticas. Então, nessa concepção que o Júlio trouxe, né, num primeiro momento, isso ficou comigo, né? Ao lado disso, assim, ainda pensando nos antecedentes, né? Além das conferências, também é importante dizer que na Política Nacional de Saúde Mental já houve, em 2005, uma iniciativa de proteção de centro de convivência, uma portaria. Então, também aqui nós estamos diante de uma roda nova. Assim, havia uma portaria em 2005 de implantação de centro de convivência, só que por questões circunstanciais mesmo, essa portaria foi suspensa e depois não retornou. Então, e se passaram 20 anos, né? Uma grande lacuna aí entre um tempo e o outro. Também é importante dizer que alguns municípios brasileiros, são poucos, vou citar, são 3, Belo Horizonte, São Paulo e Campinas, e agora a gente já pode chamar do Rio de Janeiro também, são 4. Então, municípios conseguiram constituir as suas redes de centro de convivência. Mas a gente está falando de 5.500 e tais municípios, né, Brasil, e 4 municípios com a sua rede de centro de convivência instalada. Então, isso quer dizer que esse dispositivo não conseguiu avançar como dispositivo de política pública, de garantias de política pública. Tem um antecedente que eu acho muito importante situar, tem a ver com a conversa que vocês estavam levando aí no início, que é a questão da Ideia Fórum. No Rio de Janeiro, a gente iniciou um movimento muito potente, a Raquel faz parte disso também, estava lá com a gente em 2018, que a gente criou no seminário, primeiro seminário de geração de trabalho e renda e centros de convivência, né? 2018 na UERJ. Foi a primeira vez que os centros de convivência se reuniram numa mesa, cabia todos numa mesa, né? 4, 6 centros de convivência, para falar sobre as suas experiências. Ali a gente instituiu, em 2018, um fórum permanente de centros de convivência. Esse fórum ele foi muito importante para dar força à ideia. É uma ideia fórum que deu força a uma ideia convivência. Acho que uma parte de vocês acompanhou esse movimento, esse fórum se tornou itinerante, né? Fizemos, acho que, uns 10 encontros ao longo de um ano e tal, que possibilitou a elaboração de uma lei estadual de centro de convivência, se não me engano, 9.326, de autoria do Serafini. E essa lei, ela foi fruto dessa ideia fórum, foi fruto desse coletivo. E aí já estávamos na pandemia, 2020, né? 2018, 2020, a pandemia. Criamos também, né, o Centro de Convivência Virtual, um centro de convivência virtual, que gerou muitos encontros, muitas possibilidades, e desse centro de convivência virtual a gente conseguiu criar o primeiro encontro nacional de centro de convivência, em 2020 também. Esse primeiro encontro nacional de centro de convivência foi muito importante para elaborar nossa carta de propostas. Carta essa que foi entregue a Nísia Trindade, no momento oportuno, e isso foi criando ali uma possibilidade da gente realmente avançar com o centro de convivência.
Com todos esses antecedentes, quando nós chegamos aqui, né, e aqui eu estou falando, né, o Departamento de Saúde Mental e Outras Drogas, e a coordenação onde eu estou, né, de redes de serviços de atenção psicossocial, o Centro de Convivência chegou junto com a gente, a ideia de Centro de Convivência, chegou junto. Então, à época, o secretário de Saúde já tinha incorporado a ideia de Centro de Convivência, isso a gente está falando de março, abril, maio de 2023, e também um compromisso da Nísia, né, em seguir com essa ideia de Centro de Convivência. O tempo da construção de uma política é um tempo muito longo, a gente está desde o início de 2023, né, construindo essa ideia, e só agora foi possível, de fato, efetivar a aprovação da portaria na CIT. O que é a CIT? A CIT é uma comissão intergestores tripartite, é onde tem o município, o Estado e a União, né? Então, nessa comissão intergestores tripartite é que se pactua tudo do SUS, né? Então, qualquer portaria, qualquer política, qualquer ação interfederativa, ela tem que passar por essa comissão para ser aprovada. Digamos assim, é a etapa fundamental para que essa ação, no caso, a portaria de implantação de centro de convivência, possa seguir, para que a ministra possa assinar, e é nessa etapa que nós estamos agora, né? A portaria foi aprovada, e agora à espera da assinatura da ministra para ser publicada. Na sequência, tem a regulamentação, isso vai para um sistema, e os municípios já podem apresentar suas propostas. Qual é o ponto relevante que eu acho muito importante para a gente falar aqui, dentre outras coisas, mas é importante dizer que a gente já tem uma reserva orçamentária para o centro de convivência, isso já foi garantido, né, no PPA, no plano plurianual, então a gente tem uma expectativa orçamentária de aprovação de 216 centros de convivência ao longo de 4 anos. Entendendo que a gente tem hoje em torno de 100 numa conta alta, né? A gente nunca sabe exatamente quantos tem, mas numa conta alta a gente pode chamar de 120. Então, a gente tem a possibilidade de aprovar o dobro, né, de centros de convivência ao longo desses 4 anos, e isso meu Deus, desculpa, gente, caiu aqui. Numa perspectiva de garantir esse recurso orçamentário, né? A ideia também, que eu acho muito importante que a gente fale, né? Eu, particularmente, eu gosto muito dessa informação, que é assim, não fui voto vencido, né? Isso seguiu. Não tem limite para aporte populacional para implantação de centro de convivência. Então, o que se considera que municípios... A Amanda está aqui, estou vendo. Só as grandes protagonistas, né, do processo. Amanda do Acre, está aqui. Só vejo só as manifestações. Mas a arte de ser. Então, onde eu estava, gente? Me perdi aqui quando vi a Amanda. E não tem limite populacional nele. Ah, sim, isso. Oi, Amanda, agora estou vendo você. Nossa, que notícia maravilhosa essa. É maravilhosa. Não tem limite para porte populacional. O que tem, assim, são as modalidades. Tem a modalidade básica, até 15 mil habitantes. Então, até 15. Então, pode ter um sujeito que pode ter um centro de convivência para ele. Até 15 mil habitantes. A modalidade intermediária de 15 mil a 70 mil, né? Que é intermediária. E a modalidade ampliada, que é a partir de 70 mil, também sem limites, né? A partir de 70 mil você pode também implantar esse centro de convivência. A outra ideia, né, muito boa, assim, que eu acho que é muito importante para todos nós que temos muita dificuldade, né, de levar adiante, né, os projetos de arte e cultura, o que é difícil, né, de financiamento, de sustentação da experiência. Então, a partir da implantação do centro de convivência, esse centro de convivência, a modalidade básica vai receber R$30 mil por mês, a intermediária 35 mil e a ampliada 40 mil. São esses 3 valores, né? 30 mil, 35 mil e 40 mil, né?
Então, eu posso dizer assim que o campo da arte e da cultura, de fato, vai conseguir acessar as condições materiais para dar sustentabilidade, né, aos seus projetos de arte e cultura, finalmente, né? Porque se a gente pensar vamos pensar no valor mais baixo, né, 30 mil por mês. Eu acho que é uma fortuna, né, gente? Não, quer dizer, a gente é uma fortuna considerando o que a gente ganha, né? Para fazer esse tipo de trabalho, que é aquela coisa da vaquinha e tal. Num serviço ele é muito mais caro, né? Claro, contratação de pessoal, né? Mas estrutura o serviço, né? 30 mil. Então, assim, só vou fechar, Érica. A Érica levantou a mão, só para fechar isso, para a gente poder conversar, que já está dando tempo. O centro de convivência está todo estruturado para desenvolver atividades de arte e cultura, inseridos na cidade, pela perspectiva da cidadania, pela perspectiva das políticas intersetoriais, buscando também sustentação dos projetos de geração de trabalho e renda via economia solidária, a vinculação com os direitos humanos, a vinculação também com a questão do ambiente, né? Uma perspectiva também de se relacionar com o ambiente, não dessa forma predatória, né? Que na perspectiva, né, capitalista se dá, né? Então tem uma perspectiva também de pensar a relação com o ambiente. Enfim, são diretrizes construídas aí ao longo de 40 anos. Então, me parece que a gente está com um caminho promissor, um novo patamar, de fato, da política de saúde mental e álcool e outras drogas, para a gente repensar esse lugar da loucura, né? E repensar esse lugar da diferença e quanto que isso pode se juntar como potências de vida numa outra perspectiva, num outro modelo de cuidado, de acolhimento das pessoas. Então, é uma notícia para a gente comemorar. Eu fico feliz em poder comemorar junto com vocês. Muito obrigada, Nelly. Né? Eu acho que vão ter muitas questões aí, mas você já traz um calorzinho, né, no coração, um alento, né? Eu acho que é fundamental a gente saber que vai ter esse investimento, ampliação. Acho que é muito importante a gente, né, começa, como você disse, alcançamos um outro patamar. Eu queria trazer, então, pedir, né, antes da gente abrir, né, para os comentários, tem coisas que o pessoal escreveu, a Érica que está com a mão levantada, mas também chamar para poder ter a fala a Paula Marujo, que está coordenando o Centro de Convivência da Praia Vermelha, para ela poder dar uma palavrinha para a gente também, né, sobre o trabalho que está sendo feito e agora também como é que, né, ouvindo essas notícias da Nelly, como é que a gente fica mais otimista aí para seguir adiante. Então, Paula, puder aí dar uma palavrinha para a gente. Olá, todo mundo, todas as pessoas. Desculpa que eu cheguei um pouquinho atrasada, mas consegui pegar esses últimos 10 minutinhos aí de fala tão esperançosa que dá um calor no nosso coração, né? Assim, com o retorno da Nelly. Acho que o fato da gente ter a notícia de que a gente tem, né? Tá sendo estruturada uma política para os centros de convivência com financiamento, que é o nosso grande nó, né? A gente discutiu muito isso na própria quinta conferência, assim, com a atividade autogestionada que a gente propôs sobre centros de convivência, o quanto é um nó muito grande a gente não ter um financiamento, né? Pactuado, enfim, né? E essa notícia que a gente teve da tripartite, né? Da pactuação da tripartite, foi uma alegria peculiar, né? Então, assim, a gente no Centro de Convivência Praia Vermelha, a gente está, né, num movimento muito de entender, né, essa construção da convivência num espaço que é tão rico, né, em termos culturais, mas que ao mesmo tempo quanto dessa clientela que a gente, né, está construindo enquanto convivente acessa pouco, né, a esse território. Então, assim, entendendo também enquanto universidade, né, porque somos um centro de convivência que estamos inseridos numa universidade, o quanto a gente tem de potência, né, a gente está descobrindo muito essa potência junto com ah, as ações de extensão, mas construindo, né, essa parceria muito grande, assim, isso nos dá
uma perna muito bacana, mas ao mesmo tempo a gente, né, entendendo assim, junto com a rede, tentando construir com a rede ali adscrita a gente, ações que promovam efetivamente, né, um lugar de uma convivência que não é em substituição à convivência do CAPS, que é uma convivência diferente, mas uma convivência inclusiva, uma convivência, né, dialogada. Então, assim, é um trabalho, né, que a própria Raquel, né, tem ajudado muita gente a pensar também, essa construção de um comum, essa construção de um sentido, né, desse trabalho dentro da universidade, oferecido dentro da universidade, mas que é pensado ali no território, que é pensado com as pessoas que estão ocupando o território, com estudantes, né, também, que é a nossa população muito próxima, né? Então, assim, é um trabalho de diálogo, é um trabalho de entender que demandas são essas, mas é um trabalho também, né, que encontra uma potência, né, muito grande por um lado, pela equipe, pelo diálogo que a gente, né, faz com a RAPS ali, nossa, né, a RAPS próxima, mas que encontra também dificuldades nisso, né, de não ter financiamento, e aí a universidade também está muito quebrada, né, financeiramente, então é tudo muito nessa base que a Nelly mesmo já falou, na vaquinha, né, o que a gente consegue aqui juntar com os serviços para poder dar conta de uma atividade, para poder fazer uma parceria e dar uma contrapartida para essa parceria. Então, assim, a gente, né, vem encontrando uma série de desafios, mas que a gente está tentando entender esses desafios e ir se fortalecendo, né, e ampliando essas parcerias no sentido de trazer o que de cultura e arte a gente pode promover, né, fazer para promover melhor aí a saúde mental desses conviventes, entendendo como é que se dá essa construção, né, de um colegiado, de um grupo mesmo de conviventes. Então, acho que tá muito interessante, né, tá nesse trabalho. É um trabalho complexo, é um trabalho muito desafiador, dado o local que a gente está inserido, né? A gente está inserido dentro do Instituto de Psiquiatria, então, assim, eu sempre falo que nós somos uma ilha, assim, de não assistência, não é essa assistência que o Instituto está acostumado, mas é desafiador, mas ao mesmo tempo move muito a gente saber o quanto a gente tem de boas notícias, né? E nos dá muita esperança saber que essa política aí está chegando, essa política tá vindo para organizar melhor também até as nossas ideias. Não tem uma receita de bolo, né? Cada centro de convivência vai se adaptar muito, muito também à própria cultura do local em que está inserido, mas assim, acho que a política ela dá um norte, né? Ela dá um norte mais um eixo, traz um eixo assim mais orientador para essa implantação e desenvolvimento, né? Assim, do trabalho. Então a gente recebe com certeza os outros, né? Coordenadores, as pessoas conviventes recebem com certeza com muita alegria, né, essa notícia. A gente está muito ansioso para que essa portaria efetivamente seja publicada. Enfim, não vou me estender mais, mas agradeço a oportunidade de fala. Obrigada, Paula. Vamos então, né, agora sim a gente abrir, né, para a roda poder girar. A gente começa então com a Érica e depois eu vou trazendo também as perguntas que o pessoal escreveu no chat, para que a Nelly possa também ir comentando, tá? Vamos lá, Érica, então, com você. Boa tarde. Agora há pouco eu abri o WhatsApp da Frente Stamira e falei, caramba, centro de convivência, eu vou correr lá para não perder a roda hoje, né? A Carmo Nelly esteve aqui, né, num dos fóruns do centro de convivência. Nelly foi uma pessoa muito importante na construção da política estadual do centro de convivência. Carmo foi o primeiro município do estado do Rio a implantar um centro de convivência, em 2004. E nesses 20 anos, né, esse ano faz 20 anos de implantação do Centro de Convivência Paula Cerqueira, ele também sofreu muitas transformações ao longo do tempo, né, e hoje ele funciona dentro do Centro Cultural da cidade. E assim, também estou com muita expectativa em relação a essa portaria, e o que eu queria saber da Nelly, assim, que deve ter sido muito difícil, né, construir uma portaria, uma normativa para um serviço que é tão diverso, né?
em cada município ele se construiu, em cada território ele se construiu de uma forma diferente, né? Niterói, por exemplo, é um centro de convivência itinerante, Carmo, um centro de convivência que funciona dentro de um centro cultural, e em cada território ele foi se construindo, se transformando. E aí eu queria saber da Nelly, assim, como que foi esse desafio, assim, de construir uma... A gente sabe, né, que o financiamento, eles nos sustenta, né, enquanto um serviço legitimado, né, pela política de saúde, mas assim, como que foi esse grupo de trabalho? Como foi essa construção que respeitasse essa diversidade que é o centro de convivência, né, pelo nosso país? Então, Érica, ótimo te reencontrar. De fato, né, o Centro de Convivência de Carmo é uma experiência bastante importante assim, para o campo, né, para o estado do Rio de Janeiro e para o campo nacional, porque ele também surge, né, do próprio processo de desinstitucionalização, né, de um hospital, então tem essa marca, né, muito importante, assim, muito interessante. E eu estava aqui realmente pensando, que eu não falei do grupo, o GT, né, estava aqui pensando assim, vou falar, e obrigada pela pergunta, que a pergunta é exatamente isso, né, o grupo de trabalho. A gente construiu um grupo de trabalho para construir, né, essa portaria, né, recebendo as contribuições do campo, das experiências de pesquisadores. Contudo, para esse GT acontecer, foi muito importante ter tido o Encontro Nacional de Centros de Convivência, assim, praticamente, a Amanda está aqui também, né, o Encontro Nacional de Centro de Convivência nos permitiu mapear nacionalmente como que era esse quadro, né, dessa diversidade que você está falando, e também de divergência de modelos, né? Há muita divergência de modelos, mas a gente conseguiu, eu entendo que teve a ver com o Encontro Nacional, a possibilidade de aproximar as pessoas, de construir uma direção, né, de uma carta de propostas, né, as pessoas ficaram ligadas, mesmo as pessoas vinculadas a modelos diferentes, conseguiram ficar vinculadas e levou isso para o grupo de trabalho. Então, no grupo de trabalho, tinham representações das diversas formas de concepção de centro de convivência. E foi possível dialogar. A portaria foi um trabalho também muito importante do João Mendes, que é o coordenador da desinstitucionalização em direitos humanos aqui do nosso departamento. Foi muito importante também a condução dele de fazer uma portaria, que é uma portaria que é quase uma estrutura. Ela é uma estrutura que permite diversificar em cima dela. Ela não tem fechamentos, sabe? É uma estrutura, digamos assim, uma estrutura simples, né? Sem produzir amarras, sem produzir interdições, né? Então, a partir dessa estrutura, que é uma estrutura base, muito base mesmo, sem marcar nenhuma posição para lá ou para colar, uma estrutura muito base, a gente entende que essa estrutura básica vai permitir que os centros de convivência permaneçam com as suas diversidades, com as suas experiências, suas histórias, sem ter que se adaptar ou que tenha que se limitar a uma portaria. Então, uma portaria ela é muito básica. Ela foi trabalhada nesse sentido, justamente para permitir a plasticidade das experiências. Então, eu própria leio a portaria e eu fico feliz, assim. Não é uma portaria que fala todos os termos que eu falaria, não fala. Se falasse também ia diminuir, ia restringir outras experiências, mas ela fala um básico, uma estrutura básica, né? Que permite a diversidade. Então, permite economia solidária, permite cultura, permite arte, permite passear na cidade, permite ser itinerante, permite muita coisa. Então, é isso. Mas eu entendo... Você acalmou nosso coração. Então, eu entendo, só para fechar o raciocínio, assim, que eu acho que eu tem a ver com essa ideia fórum. A gente tem criado todo um processo de discutir, né, de mais ou menos divergir, né, de criar, ver os contraditórios e tal, tudo isso permitiu um avançar, sabe? E chegar nesse ponto. Então,
é uma portaria que ficou boa, ela ficou muito boa. Eu acho que ela ficou boa porque ela permite chegar perto de todo mundo, de todos os projetos. Maravilha, Nelly. O pessoal está perguntando quando é que, como é que a gente pode ter acesso à plataforma, né? À portaria, perdão, né? Como é que a gente pode disponibilizar? Então, isso eu explico direitinho, assim, é o seguinte, gente, é, até o momento da ministra assinar, a gente não pode divulgar, porque assim, é como se fosse um texto apócrifo, entendeu? Né? Então, até o momento da ministra tornar o documento oficial, a gente não pode divulgar. Até poderia, mas pode ser um texto qualquer. Não é um texto que a gente vai dizer, olha, aqui está a portaria, porque ela não tem ainda uma assinatura da autoridade máxima sanitária brasileira, que é uma mulher chamada Nízia Trindade. Então, tem que aguardar ela assinar. A partir do momento que ela assina, é um documento oficial, pode ser plenamente divulgado, né? Então, é só isso. A gente não pode porque não tem uma assinatura, entendeu? Como é que vai produzir vai divulgar um documento sem assinatura? Então, não dá. Mas, assim, a gente se compromete, assim que assinar, a gente já divulga na sequência, e também vai ter todo um trabalho, né, de colocar essa portaria no sistema para receber as propostas. Aí tem aí umas grandes alegrias, né, nesses processos todos de materialização da política, né? Maravilha. Lisete, agora você. Oi, Nelly. Que bom te ver, querida. E as outras pessoas que eu também não cumprimentei ainda. Você está falando dos antecedentes, e foi o primeiro antecedente que você citou foi a conferência, a primeira. Lá, é porque eu estou me lembrando do Domingos, eu queria lembrar dele aqui mais uma vez, porque o Domingos tinha umas máximas. Aí ele falava e a gente decorava para sempre. Né, e continua decorado. Então, ele fala assim, não existe política pública sem financiamento. Então, Nelly, você já deu até valores aí, até valores. A gente vai esperar na torcida a ministra Nízia Trindade assinar a portaria. Mas é que a gente já está esperando, a gente já conta com isso, né? Você está contando aí desde 92, 4 décadas. Então, a gente está feliz, eu fico muito feliz de ver a Paula Marujo aqui no Instituto de Psiquiatria, numa luta. Eu vejo a cara dela, que ela está com cara de luta. Então, é importante isso que tá se passando. Mas eu queria te perguntar uma coisa, Nili, porque eu acho que eu não compreendi. Você falou que é para a implantação. Por que não é implementação, já que existem alguns centros de convivência implantados? Por que você usou esse termo aqui, para eu compreender o que você está falando, Nelly? É porque, do ponto de vista, né, assim, digamos, do rigor, né, da política pública e da gestão, o Ministério da Saúde nunca implantou, nunca financiou nenhum centro de convivência. Então, assim, não existe na política nacional, né, federal, nessa instância, né, do SUS, da União, centros de convivência apoiados pelo Ministério da Saúde. Entendi. Então, é implantação. É implantação. É implantação, né? E assim, a gente pode começar a pensar qual vai ser o primeiro centro, né, de convivência habilitado, né? É bonito isso. É bonito, é emocionante, emocionante. Não é o primeiro a existir, né, gente? Assim, não é. Eu falei, né, São Paulo, Campinas, Belo Horizonte, em torno aí de uns 100 e tais centros de convivência, mas nenhum deles financiado pelo Ministério da Saúde. Carmo. Né? Carmo, né? Niterói. Itinerante, centro de convivência itinerante. Então é isso, é por conta disso. Eu compreendi, Nelly. Obrigada. Fabiane, agora você, por favor. Então, olá e obrigada. Bom, eu tento participar dessas rodas desde o princípio, né?
Eu fiquei muito feliz quando teve a roda número 49, que foi comemorando os 20 anos da lei da reforma psiquiátrica. E hoje eu acho que eu me sinto bastante feliz, tal como naquela. Tamanha é a esperança e a expectativa de que no Brasil a gente possa contar com centros de convivência financiados pelo SUS. Aliás, Nelly, então eu vou tentar aqui... Aliás, desculpe, né? Agradeço por essa roda, boa tarde, a ansiedade enorme aqui, de faz muito tempo, inclusive. Estou bastante feliz de ver a Raquel, né? Acho que é a primeira roda que eu estou com a presença dela. Quero deixar público aqui, tomar só um segundinho para agradecer aqui também a Raquel por ter me permitido fazer a pesquisa no Museu Bispo do Rosário e ter me dado a entrevista, que eu nunca vou esquecer, de quase 3 horas de conversa. Eu queria saber, Nelly, por exemplo, você comentou, acho que foram 216 ou 206, não me lembro, acho que 16 SECOs novos poderão ser implementados no decorrer dos próximos 4 anos, né? Eu queria saber se tem algum critério, como que vai funcionar, por exemplo, a divisão desses centros nos municípios e estados do Brasil? Essa é uma pergunta. A outra pergunta é, como que, assim, na prática, depois que a portaria for assinada e que a gente poder ter acesso a ela, como que, na prática, afinal de contas, cada município poderá se colocar como interessado na implementação de um centro de convivência? Eu estou bem feliz que a Cristiane Razeira está aqui de última hora, assim, conseguiu estar aqui conosco, ela é coordenadora da saúde mental do município de Curitiba, assim como 2 colegas daqui de Curitiba estão, que eu falo, por favor, entra, vamos tentar ajudar a compreender e a defender a existência de centros de convivência, né? Agricultura e economia solidária, é bem isso, Nelly, que eu acho que você comentou no início da tua fala, quando eu acho que eu não me lembro exatamente, acho que uma pessoa que faz tratamento de saúde, ou fez, sei lá, desculpe, não lembro direito, mas que comentou que é para que ele possa ter outras coisas além do CAPES. Esta é a minha grande luta, defesa e necessidade, inclusive, né, para que, por exemplo, ano passado, um dos colegas daqui de Curitiba, quando ele teve a alta do CAPES, assim, segundo ele, de modo muito inesperado, ele falou, poxa, a gente entra sem norte, entra sem norte e sai sem rumo. Naquela hora eu falei, putz, né, se a gente tivesse um centro de convivência, você podia transitar até lá, por exemplo, né, mas não temos. No Paraná e nem num monte de municípios, né, como foi citado aqui, são pouquíssimos os lugares. Eu acho que teve acho que no evento de lançamento do centro de convivência do IPUB, parece-me que foi colocado ali, ou foi agora recentemente, no 18 de maio, no seminário organizado pela Frente Parlamentar da Câmara dos Deputados. Não lembro bem, num desses 2 foi citado 67 centros de convivência no Brasil. Então, não chega nem a 100, né? E certa vez a Nelly também comentou cerca de 3.000 CAPs, né? 3.000 CAPs, menos de 100 centros de convivência no Brasil. Então, eu queria saber como que cada município deve proceder para demonstrar interesse num centro de convivência. E também, se é só a gestão que precisa, que terá esse direito, vamos dizer assim, não sei se essa é a palavra mais adequada. Então, ou seja, na prática, como conseguir proceder para dar os primeiros passos, demonstrando interesse, e um interesse, assim, não só demonstrando interesse, mas o que você sugere, o que você já nos indica de procedimentos a serem tomados para que esse interesse, esse pedido seja atendido, vamos dizer assim, né? E também a questão de como serão distribuídos, se há um critério, ou enfim, se há, tipo assim, tantos SECOs para tantos estados, em função de alguma coisa ou não. Eu acho que é nesse sentido. E também, por último aqui, quando a Nelly citou, né, o Encontro Nacional de Centros de Convivência, eu me lembro que eu estava junto, ajudei a construir, participei, e na ocasião, como não temos no Paraná, não tínhamos, então, alguém para poder contar a experiência, né? E eu lembro que eu fiz super a defesa de que mesmo que fosse para dizer que não temos, né? Para dizer não temos, a não presença, que o Paraná pudesse estar presente, e esteve, né? Para contar essa experiência.
Então, a Vanderly Machado também está aqui, de Curitiba, né? E eu acho que Curitiba, o Paraná, na luta, na questão assim, de movimento de luta antimanicomial, é ainda muito incipiente, tem muito, até para se engajar, para entender, para compreender, para fazer parte, para defender, né? Diferente de outros estados, de outros poucos estados também brasileiros, onde a luta antimanicomial já é muito forte. E acho que foi a Paula, né, e outras pessoas disseram que estão tão felizes e na expectativa dessa portaria. Eu fiquei pensando, caramba, né, se, por exemplo, se no Rio de Janeiro, que já está nessa ansiedade aí para conhecer, imagine os estados que não têm, e imagine quem deseja ter, né, na condição, inclusive, de pessoa que não pretende necessariamente, não está pretendendo, eu, no meu caso, né, quando eu penso e defendo os centros de convivência, no sentido de que, enquanto usuário, enquanto convivente, né, e também, Nelly, por último, eu lembrava que eu tinha uma terceira questão, eu encerro aqui, e por isso que eu estava aqui, meu Deus, qual que era a minha terceira pergunta? Era o quanto, por exemplo, as propostas, diretrizes e moções aprovadas na 5ª conferência, especificamente nesta última que nós tivemos, o quanto isso, de fato, contribuiu para a escrita da portaria, para as discussões dela, e, por fim, para que ela possa ser assinada, tá? Então, 3 perguntas e muito obrigada mesmo. Então, Fabiana, obrigada pelas perguntas, né, porque esclarecem, né, todos esses procedimentos aí relacionados à implantação do centro de convivência. Eu acho que é importante a gente falar o seguinte: já existem centros de convivência e já existem espaços de convivência, né? A própria Praia Vermelha, toda a Praia Vermelha, ela é um centro de convivência, toda ela, né? E esse centro de convivência ele tinha um coordenador, que era o Gilson Secundino, que fazia 1000 ligações ali com os estudantes, né, com os próprios hospitais. Então, ali havia um centro de convivência muito definido, muito bem construído, né, com muitas redes de solidariedade. Uma coisa impressionante o trabalho do Gilson ali. Então, assim, os espaços de convivência, centros de convivência, existem, né? Está aqui, né, inicialmente Pedra Branca, né, e depois o Polo Experimental de Educação e Cidadania, enfim. O que a gente está falando é de políticas públicas, nacional, para garantir a sustentabilidade desses espaços, desses centros de convivência, e permitir, com isso, a sua ampliação, né? Porque, por exemplo, né, como o Fabiane falou, são 3.000 CAPs, são 100 centros de convivência, então tem que ampliar, tem que ser rede, né? Tem que ser diferente, para isso tem que ter recurso, tem que ter política e tal. Bom, a portaria é uma portaria de mínima exigência. Qualquer município, em qualquer condição, em qualquer circunstância, qualquer município pode pleitear um centro de convivência. Não tem limite de porte populacional, como eu falei, né? Só essa modalidade, até 15.000 é básico, 15.000, 60.000 intermediário e ampliada para 60.000, é só isso. Posto isso, qualquer município pode pleitear. Como é que vai ser feito isso? Através de sistemas, provavelmente através do SAIPES, que é um sistema de apoio à implementação de políticas. Então, são sistemas informatizados, que vai ter lá um roteiro, perguntas para responder, um projeto, né, apresentação de um projeto de convivência, que atenda a portaria e, a partir daí, a avaliação. Então, qual seria a dica melhor? Né? Uma vez saindo a portaria, entender a estrutura de um centro de convivência, como está previsto a portaria, e produzir um projeto e enviar o projeto para o Ministério. É isso. Agora, a gente não vai ter condição de implantar 100 centros de convivência, 125 centros de convivência de uma só vez. Está escalonado, né? A princípio é 54 no primeiro ano, 54 no segundo ano, mais 54 no terceiro, mais 54 no quarto, fechando 216. Que, do ponto de vista do que a gente quer chegar, ainda não é o número ideal, mas é o que é possível fazer em 4 anos, né? Se houver alguma mudança orçamentária, a gente poder ampliar esse número, é super desejável, né, gente? Até porque, para vocês terem uma ideia, né? Se os CAPs, né, acima de 15.000 tem 3.000 CAPs, imagina não ter critério, não ter limite do porte populacional, quantos centros de convivência a gente pode ter, né?
Então, assim, é algo que vai crescer de uma forma escalonada. Eu disse que a portaria tinha uma estrutura muito básica, né? Mas ela tem uma vedação. Qual é a vedação da portaria? Que é uma vedação importantíssima. Não é um lugar de tratamento. Então, não tem atendimento individual, não tem psicoterapia, isso está vedado, né? Agora, veja a dificuldade que é aprovar uma portaria de saúde que não tem essa ideia estrito sensu de tratamento, né? Então, todo o trabalho que tem que fazer para a promoção da saúde, produção de bem-estar, bem-viver, mas isso também tem uma garantia na portaria, que eu acho que achei importante falar para vocês, essa vedação de não pode ter tratamento. Fabiane, assim, respondendo a sua questão, né, do quanto que a quinta conferência contribuiu, sim, contribuiu muito, mas não foi só a quinta conferência, né? São 4 décadas de pessoas produzindo, né? Produzindo, desejando, criando as experiências, né? Essas quase 100 experiências ou mais são importantíssimas porque permitiram, né, o chão da experiência, né, contribuindo para o GT. Então, assim, em termos de sintonia com as diretrizes dessas propostas, a gente teve a carta, né, a carta do Encontro Nacional, as 10 propostas de convenção, tudo isso foi atendido, mas eu vou te dizer o seguinte, foi atendido não aquele documento específico, não aquela proposta específica, mas esses 40 anos de luta, de muita luta e com muita experiência contribuindo. Então, acho que eu te respondi, né, tudo. E citada em outras conferências de saúde mental. Sim, desde 1992, por isso que Lisete, né, cita o Domingos, né? Eu fui fazer esse trabalho. Em 1997, da primeira conferência, não fala assim de convivência, fala alguma coisa assim, espaços, arte, tal. Mas a partir de 1992, está lá a proposta. Então, por isso que eu marco ali a segunda conferência, né? Então, assim, só para te dizer assim, sim, nós olhamos essa proposta número 53, não. Nós fomos pressionados, assim, todos nós, vocês também, por 40 anos de luta para criar um dispositivo de produção de bem viver, né, e que traga o campo da arte, da cultura, nesses diálogos aí com a saúde mental. Nelly, se você me permitir, vocês me permitirem... Bem pouco. Fabiane, porque a gente tem ainda 3 pessoas para poder. Eu queria até sinalizar isso, né? Que a gente está encaminhando para encerrar a roda, e a gente tem ainda 3 pessoas inscritas, então eu vou pedir para que as pessoas sejam bem concisas na sua pergunta, para que a Nelly possa concluir, que a gente possa, né, chegar a termo, né? A roda termina às 18h30. Vamos lá, então. Agora, então, Amanda, por favor. Oiê, boa tarde para todo mundo. Prazerzão estar aqui na roda, prazerzão te encontrar, Nelly, de novo, Fabiane, né, pessoas que a gente cruzou aí em vários momentos. Vou ser bem breve, então, eu acho que a Érica já fez a pergunta-chave que eu queria fazer, né, de como que contempla essa diversidade. Eu vou fazer uma pergunta, então, bem pragmática, assim, para aproveitar, porque para a gente já ir pensando como é que a gente vai fazer, né? Porque o Arte de Ser, que é o Centro de Convivência em Rio Branco Acre, acho que como muitos, talvez todos os centros de convivência, ele foi sendo construído nas brechas, né, a partir do desejo e da mobilização de pessoas. E acho que a gente tem uma especificidade, que é o fato do Arte de Ser um serviço estadual. Então, quando Nelly fala, né, de os municípios apresentarem propostas, eu fiquei com vontade de te perguntar, Nelly, como que, enfim, se de repente o Arte de Ser vai precisar se municipalizar, porque se for por aí, já vou começar a ver, assim, os caminhos para isso, né, ou se de repente a gente pode seguir como um centro de convivência estadual. E uma outra pergunta que eu queria te fazer... Eu fiquei muito feliz quando você falou isso, né, de que não tem um limite populacional. Tem uma outra questão que sempre me chamou muita atenção naquela portaria 396, né,
que associava a criação de centros de convivência à existência de CAPs. E aí eu não sei se tem alguma coisa nesse sentido, porque eu sempre, quando eu penso na realidade do Acre, eu acho que é a realidade de outros, né, estados, municípios das Amazônias e de outros cantos também do Brasil, que é a dificuldade imensa que se tem para implantar um serviço como o CAPS, porque não tem profissionais que queiram morar nos municípios mais afastados, né, sem acesso através de enfim, estradas e tal, que talvez não, eu tenho certeza que o centro de convivência seria uma resposta muito potente e assim, bom, eu sou muito apaixonada, né, por essa experiência, eu acho que os centros de convivência muitas vezes são a melhor resposta, né, são um caminho muito potente mesmo de promoção, né, de saúde, de vida, de tantas coisas. Então, eu queria te fazer também essa pergunta, se tem alguma vinculação aí, como existia na 396, né, de criar um SECO onde já existe CAPS. Eu queria fazer outras perguntas, mas eu vou parar por aqui, por conta do tempo. Obrigadíssima. Então, grande pergunta. A gente fez um trabalho que eu achei que foi um trabalho direitinho, assim, né? Bonitinho. Porque não tem vinculação, não tem exigência com CAPES, até porque, se tivesse, a gente teria que começar com esse porte populacional a partir de 15 mil, né? Então, o centro de convivência, ele tá visto, ele foi acolhido com essa ideia, né? Saúde mental nos pequenos municípios, fazer parte disso, dessa linha, né? Claro que vai ter também nos grandes municípios, mas ele também vai estar lá no saúde mental nos pequenos municípios. Então, o centro de convivência fazendo parte, né, desse lugar de produção de saúde. Então, não tem, Amanda, assim, a gente não trabalhou com essa ideia, né? Então, é uma amplitude, né, do centro de convivência. Ela E falou essa da questão do questão, estadual. isso, do estadual, Nelly, Sim, para o ver como é que a estadual, gente bom, utiliza. tá bom, desculpa. O estadual, a gente vai ter que ver. Certamente vão surgir situações, né? Então, a gente não tem resposta para tudo. Vai depender da situação. Particularmente, eu não vejo um problema, né? Até porque tem CAP estadual, tem SRT estadual. Não é o melhor caminho, o caminho é o município. Mas se aquela se configurar daquela forma, e a partir das conversas que teremos aqui, consultas e tal, eu acho que vai ser possível. Mas nesse momento a gente não sabe ainda, porque isso também não apareceu ainda como um problema para a gente, entendeu, Amanda? Então, não tem nenhuma coisa assim, vai ser municipal, vai ser estadual, pode ser uma coisa ou outra. Não. Nesse momento, esse problema não apareceu ainda. Quando ele aparecer, a gente vai ver, e vai ver a melhor forma e também fazer consultas. Mas, assim, a princípio, a gente ainda não tem. Esse problema não apareceu para a gente. Quando aparecer, a gente vai ter que dar uma resposta, né? Mas eu não estou vendo que seja uma coisa que vai impossibilitar. Obrigada, Thalia. Agora, passar então agora para a Paula, lembrando só da gente ser bem conciso no tempo. Acho que é Paula. Iracema. Não, é Paula, depois Iracema. Eu vou também ser pragmática, como a Amanda falou, mas gostei muito dessa pergunta, Amanda, porque se você está perguntando em nível estadual, eu estou perguntando aqui em nível federal, né? Porque nós estamos dentro da universidade, então, assim, acho que tem mais essa questão de estar dentro da universidade e ser do nível federal, como é que ficaria isso, né, para a gente, em termos de ser habilitado, né? Talvez, né, outros centros de convivência, porventura, né, em nível federal, como é que seria. E também eu fiquei pensando um pouco aqui, existe, né, foi algo que surgiu, assim, muito fortemente nesse momento desse encontro lá na quinta conferência da atividade autogestionada, que tem uma espécie de nó, né, em relação a como se escoa
os recursos da economia solidária e da geração de renda para o centro de convivência, porque tem que ter CNPJ, né, enfim, há uma dificuldade, né, no centro de convivência que não tem esse recurso tributário, assim, que acaba indo nessa questão para tributação. Então, assim, há alguma previsão na portaria sobre como se escoar esses recursos, ou isso seria, né, um próximo passo, né, já que essa portaria você está dizendo que é uma portaria mais minimalista? Obrigada. Então, assim, essa situação, né, como é a questão estadual, municipal, universidade vai poder ter, isso está em aberto. São questões que vão aparecer e que a gente vai discutir, e eu espero que se encontre a melhor solução, né? Eu acho até que vocês poderiam começar a fazer perguntas formais para disparar o processo, sabe? E quando, nesse formato da regulamentação, isso já ficar previsto, não esperar também sair a regulamentação para perguntar. Pode provocar antes, vou mandar um e-mail institucional para a Lisete, para vocês terem, e fazer a pergunta formal, que a gente vai também já colocando isso como questões que a gente vai ter que responder, tanto em relação ao estadual, como também em relação à universidade. A Fabiana está perguntando se movimentos sociais podem pleitear. Não podem, porque os centros de convivência serão públicos, serão dispositivos públicos, então eles vão estar dentro da estrutura, né, da governança pública, então não vai ter ONG, não tem como, ONG, movimento, associação, nada disso. Bom, voltando à questão que a Paula coloca, da questão da comercialização, é uma questão de legislação maior, serviço público não pode comercializar, né, então a gente vai ter que encontrar soluções, né, para pensar como que a gente pode, ao mesmo tempo, né, sustentar os projetos de geração de renda e economia solidária no centro de convivência e criar soluções para o escoamento dos produtos. A gente já tem alguns caminhos, né, mas isso também já está na nossa preocupação, Paula, assim, porque é uma questão para a gente mesmo, né, porque a gente já sabe dessa limitação da não comercialização, né, no CNPJ público. Mas, como a gente já está nessas questões há mais de 30 anos, né, então a gente já sabe onde que estão os nós, as dificuldades, já estamos pensando nisso. Já é uma questão para a gente, tá bom? Maravilha. Iracema, agora, por favor. Bem, quero te parabenizar, Nelly, pela sua luta aí, a gente está sempre junto. Agora eu quero uma lembrança. Quando nós começamos a pensar na reforma, duas demandas que a gente não conseguiu. Foi a cooperativa social e o centro de convivência. Quando foi na década de 90, né, 1996, o primeiro caso, se pensou, o que vai se fazer para tirar eles e botar na sociedade? Aí o que se fez? O Clube da Esquina. Alguém lembra do Clube da Esquina? Que era aos sábados no IPUB, e que se levava, né? Eu trazia alguns usuários lá da colônia. Então, era ali que era a demanda. A Abimael também, a gente estava sempre junto. Quer dizer, acho que o primeiro centro de convivência, né, trancos e barrancos, foi aquele Clube da Esquina dentro do IPUB, que era maravilhoso. Fizemos e ainda convênio. Existe o Clube da Esquina, viu? Ainda existe. Pois é, eu sei que existe, mas naquela época era uma dificuldade, né, Abimael? A gente fez um convênio com o cinema, levávamos para o cinema, enfim. Então, isso vem já desde da década de 80, que você vinha se discutindo isso, a década de 90, fomos favoráveis por causa dos conselhos de saúde e do controle social. É isso aí que eu queria só lembrar da nossa luta, que vem de muitos anos. Eu acho que parabéns para a Nelly, parabéns para todos nós que continuamos na luta, né, e dizemos, nós vamos conseguir. Eu acho que já é um primeiro passo. Agora tem que ter pessoas boas para dar início e fim. A gente tem que ter início e fim. Mas parabéns, eu acho que foi uma roda muito bacana. Eu vi um monte de coisa aqui que eu acho que é legal. Acho que parabéns aí pela sua apresentação, e estamos juntos aí, a luta continua, companheira, não vamos largar a mão. Então, Iracema, assim, a portaria do Centro de Convivência vai poder financiar a experiência como o Clube da Esquina. Oh, que bacana! Olha, porque eles são...
Pode totalmente, está dentro, porque está nisso aí, né? As atividades de arte e cultura, não é obrigado ter uma geração de trabalho e renda, não é obrigado, é uma estrutura básica que vai se adequando às experiências. Então, por exemplo, é totalmente financiado com essa questão, né, da universidade, do município, do estado, onde fica, né? Mas a estrutura em si do projeto pode ser financiado, sim, por esse... É um clube, é um centro de convivência, né, o Clube da Esquina. É um centro de convivência, então, super... É um centro de convivência, o Clube da Esquina era muito bacana, festa, né? Eu acho que Isso. estamos concretizando, aos pouquinhos, né? E o segundo desafio, que eu acho que vai ser, eu espero que a gente consiga avançar, que eu acho bem importante, é a questão da cooperativa social. Pois é, menina. A gente vai avançar também, né? Não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, mas pode botar aí no horizonte, daqui a um ano e tal, a gente está conversando sobre cooperativa. Porque o Paulo Delgado fez até a lei, né? Mas não conseguiu também avançar. A gente correu, lutou, levava... Então, quer dizer, um passo, a gente sempre dá um passo mais longo, e vamos conseguir. Vamos conseguir. Isso aí. Sem Pensamento dúvida. positivo. Então, eu acho que agora sim, acho que tem mais uma mãozinha levantada, que é a do Carlos, né? Então, Carlos pediu para ser breve, para a gente poder ter, né, a Nelly poder responder, e a gente já está se encaminhando para o fechamento da roda. Doutora Nelly, saudade da senhora. Aqui, eu vou fazer uma pergunta bem... A senhora falou que qualquer pessoa poderia fazer um centro de convivência. O grande problema é isso daí, que a senhora falou também agora no final, porque nós temos o Centro de Teatro do Oprimido, que tem muitos facilitadores aqui em Macaé, mas, ao mesmo tempo, nós não podemos apresentar isso dentro de um CAPES. É isso que eu entendi? Porque a saúde mental, ela não vai poder, ela tem que estar fora. É isso? E não sei se como é que a entendi gente bem, vai... Carlos Henrique. Eu acho que eu não entendi bem. Repete, por favor. Nós temos facilitadores aqui do Centro de Teatro do Oprimido, em que, poxa, muito, muito qualificado, como o Nelson, como o Júlio, tem pessoas aqui, Verônica, em que o usuário dentro da saúde mental, ele não vai conseguir fazer esse tratamento, vai conseguir fazer esse trabalho, porque isso é um trabalho cultural, artístico, cultural, e com esse valor todo aí que a gente tem aí, ele seria muito interessante para fazer passeios culturais também, entendeu? Então, assim, eu queria saber da senhora como é que a gente vai conseguir fazer isso se não for dentro de um CAPES? Porque o tratamento todo é dentro do CAPES. Obrigado aí. Então, não existe uma oposição entre centro de convivência e CAPES. E nem existe uma, digamos assim, ou um ou outro, um é melhor do que o outro. São serviços com funções diferentes, com missões diferentes, né? O CAPES está muito vinculado à questão do tratamento, do cuidado, do atendimento à crise, de processos, né, muito intensos de tratamento, de acompanhar uma pessoa numa situação mais aguda durante um tempo, até estabilizar. Mas todo CAPES, a gente chega num CAPES, você vê assim, as pessoas estão muito bem. Eu, pelo menos, entendo assim, as pessoas ficam muito bem num CAPES. Né? Então, a importância para essas pessoas ter um outro espaço, um espaço que vai fazer lazer, vai conhecer a cidade, vai fazer teatro do oprimido, por exemplo, né? Vai fazer atividades diversificadas, vai fazer uma banda musical, enfim, vai fazer o que quiser, né? Vai não fazer nada, vai lá conviver com as pessoas, poder ter um ambiente de estar, vai para um cinema com os colegas, né? Então, assim, não é uma coisa incompatível, uma coisa com a outra, né? O importante, assim, Carlos Henrique, assim, é a gente poder, isso eu acho importante mesmo, assim, garantir que os centros de convivência sejam frequentados, né, por toda a população, mas também pelas pessoas da saúde mental, né? Que não perca essa identidade, né? Esse lugar do cuidado, né? Então, não seja um centro de convivência que se confunde com um centro cultural, sem essa vinculação com esse cuidado com o outro, né? Com possibilidade de ofertar espaços mais ampliados de produção de sentidos de vida, né? Para além de um CAPES, que é um lugar mais fechado, mais
mais restrito, digamos assim, né? Com outro contorno, né? Então, assim, não são espaços incompatíveis, são espaços que convivem também, né? Convivem no sentido de caminhar junto com as pessoas e abrindo novos caminhos, novos horizontes também, né? Então, o CAPES é muito importante e o Centro de Convivência também. A questão é que os CAPES a gente tem 3.000 e o Centro de Convivência a gente tem 100. Então, a gente tem que equilibrar mais isso, né? Esse jogo. Muito obrigado. Nelly, a gente agora já está então caminhando para o final mesmo, né? Eu queria muito agradecer em nome da Roda da Frente Estamira a tua participação. Acho que é a primeira exposição, acho que certamente de muitas coisas, está todo mundo aqui reverberando com a sua fala. Eu acho que na medida que a portaria for publicada, mais questões vão surgir, a gente vai ter muita coisa para conversar, mas eu acho que a gente sai daqui com, né, muita esperança renovada. Afinal de contas, muito tempo a gente lutando para que isso de fato acontecesse, que pudesse ter financiamento, como o Domingos trouxe para a gente. Então, é muito gratificante a gente estar nesse momento. Então, acho que essa roda é belíssima, né? Acho que você trouxe né, para a gente notícias do front muito esperançosas e a gente está muito feliz com isso, né? Então, eu queria agradecer a todos, né, pela presença, e a gente vai encerrar a roda, né, como a gente encerra normalmente. Estou aqui substituindo o Leandro, mas com essa missão a gente vai colocar, então, né, encerrar com uma música, e a gente traz, né, a música, então, da nossa cantora que esteve presente, compositora do primeiro Fórum do Norte Fluminense. Vamos lá, então, pessoal. Então, Raquel, só para agradecer muito mesmo a você, Elisete, Abimael, Iracema, Fabiane, que eu estou vendo aqui, a Paula, né, a Amanda do Acre. Muito obrigada. É muito importante estar conversando com a Frente Estamira sobre isso, porque nós somos um grande coletivo, né? E a Frente Estamira, ela coloca um motor, né, para girar, muito interessante. Então, estar aqui com vocês, compartilhando, motor de vida, né? Uma coisa com o coração, né? É muito bom também estar com vocês. Então, muito agradecida pelo convite e vamos lá, né? Comemorar. Era isso, eu queria muito agradecer. Valeu, Nelly. Obrigada a todos, gente. Sabe, quando eu entro nesse espaço, eu fico muito emocionada. Minha primeira música foi aqui, Canta! Pode. Pode sim. Eu vou cantar para todo mundo ouvir. Isso. A minha música é Pingo da Chuva, tá, doutores? Vocês vão gostar de ouvir. A autoria minha mesmo. Isso. Faixa 3. Olha o pingo da chuva, deixe olhar na janela, ele rola sozinho, não precisa de ajuda.